Olá, meus queridos amigos do YouTube, meus queridos amigos das redes sociais. Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado previdenciário. Tenho nesse canal aqui o Aposente Já, um canal que se debruça sobre questões intrínsecas relacionadas ao direito previdenciário. Vamos falar sobre a revisão da vida toda e como tem gente no STF que quer acabar com a revisão da vida toda. Todos nós sabemos que Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino e Cristiano Zanin, dentre alguns outros ministros, querem realmente acabar com a vida toda. Às vezes foge um pouco do controle e eles, me parece que nem sabem direito o que estão fazendo. Por exemplo, o Cristiano Zanin já acatou algumas reclamações de reclamantes que reclamaram ao STF sobre o curso das ações na vida toda em instâncias inferiores. Ou seja, como o curso das ações, por ordem do Alexandre de Moraes, deveriam estar sobrestados, suspensos, em alguns casos, alguns juízes lá na instância inferior determinam o andamento do curso. E em alguns desses casos, houve reclamantes que disseram não. A revisão da vida toda tem que suspender, tem que pausar. Então eu vou reclamar ao STF. Cristiano Zanin já recebeu algumas reclamações e nas primeiras reclamações ele acatou a reclamação e determinou a continuidade da suspensão dos processos da vida toda. Só que, depois de algum tempo, ele resolveu mudar de ideia. Isso não quer dizer muita coisa no meu entendimento, porque nós já conhecemos o posicionamento desses excelentíssimos senhores ministros. Vou explicar por quê, tá? Por que dessa salada que está acontecendo no STF e vou explicar principalmente o que aconteceu na reclamação 76.143 do Distrito Federal. Um reclamante se chama Edson, não vou falar o sobrenome todo porque não importa, ele ajuizou essa reclamação, caiu na mão do Zanin e ele mandou a primeira turma dos ministros para que houvesse debates e ele quis de qualquer forma atrelar a improcedência que ele julgou ao tema 1102, mas ele não conseguiu, porque no momento que ele pediu, ele declarou a improcedência. O voto foi oral. No momento que ele pediu o voto de Flávio Dino, que ele tinha certeza, mas absoluta certeza, de que Flávio Dino iria votar da mesma forma como ele, quem que levantou a mão e disse imediatamente: não é justo, vou pedir vista. Alexandre de Moraes. É muito interessante ver esse vídeo, porque mostra primeiro que os ministros, as posições vão mudando um pouco, menos aqueles que gostam realmente dos aposentados, que já votaram a favor da vida toda em todos os momentos desse processo e também nas ADIs. Mas, às vezes, os outros, às vezes eles vêm e vão. De qualquer forma, é interessante ver esse vídeo, mas clica no sininho, comenta bem ou mal, se inscreve no canal por gentileza. Eu vou mostrar o vídeo agora, vou mostrar que o próprio Cristiano Zanin declara que lá atrás, faz 10, 15 dias, ele votou como procedentes as reclamações e agora votou improcedente. É muito interessante a conivência que existe entre os ministros. Eu vou colocar o vídeo e vocês vão perceber que quando o Cristiano Zanin pede o voto do Flávio Dino, que ele tem certeza que vai ser o mesmo voto que ele até ri um pouco e ele recebe uma interferência do Alexandre de Moraes e ele fica surpreso. Eu vou mostrar o vídeo e eu vou falar também durante o vídeo um pouco, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Mais uma vez, eles querem relacionar o tema 1102 com as ADIs, eles querem juntar para criar força e eficácia no resultado das ADIs. Mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir porque existe um destaque do ministro Alexandre de Moraes.
tá? Então, uma coisa é o tema 1102, a outra são as ADIs. Não concordo que as ADIs vão interferir no tema 1102. Eu acho, a uma intuição jurídica, que, mais uma vez, por conta de questões econômicas políticas, esse processo, o Luiz Roberto Barroso não vai pautar. Mais uma vez eu insisto, o STF, ele funciona de maneira técnica, jurídica e também se debruça sobre questões econômico-políticas. É muito importante essas decisões do STF. E eu acho, uma intuição jurídica, que esse processo ainda vai demorar um pouco, tá? Para quem tem ação da vida toda, se porventura ganharem a ação da vida toda, tiverem a condição de que as ações continuem e elas atendam à decisão de 6/5 de 2022, que os aposentados ganharam a vida toda, eu entendo que, se alargar o processo, esses ministros podem sim mudar de ideia, como já mudaram de ideia alguns ministros. Aliás, eles mudam de ideia o tempo todo, como o senhor excelentíssimo Cristiano Zanin, que nessa própria decisão, nesse vídeo mesmo, ele declarou que ele acatou reclamações para suspender os processos nas instâncias inferiores e agora ele não quer mais acatar as reclamações para suspender os processos e quer que os processos corram. De qualquer forma, eu vou mostrar o vídeo, mas quem tem ação na vida toda continua recorrendo, se perder a ação, continua entrando com recurso, que essas questões processuais, elas demoram, tá? E eu acho que quando o Edson Fachin tomar posse como presidente do STF, acredito eu que ele vai pautar a revisão da vida toda no momento certo em que haja uma disputa eventualmente eleitoral e os ministros, no que diz respeito à composição, eles podem mudar de ideia, ok? Então vamos lá para o vídeo onde Cristiano Zanin, Flávio Dino tentam relacionar a ADI 2110, 2111 com a vida toda, e o Alexandre de Moraes, de maneira muito inteligente e corajosa, pede vista e o processo para nesse momento. Vamos para o vídeo. Entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixam no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então, esse é o meu voto. Faço, então, uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência, e, na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E, agora, recentemente, em embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então, eu antecipo
independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Os ministros aguardam. Senhor presidente, minha posição é conhecida, reiterada, mas, claro, por deferência ao eminente ministro Alexandre, aguardo o voto. Então vocês viram como tentou proceder o ministro Cristiano Zanin, no sentido de que houvesse relação no julgamento dessa reclamação com o tema 1102. Ele não conseguiu. Até o Flávio Dino, de maneira que ele, naquele instante, iria votar e não se sentiu confortável, falou que todos conhecem já a posição dele, e todos nós, aposentados, conhecemos, todos os aposentados do Brasil que têm vida toda conhecem a posição de Flávio Dino. E o Alexandre de Moraes, nesse minuto, ele pede vista do processo, no que diz respeito a vários argumentos. Essa vista pode, na verdade, ela tem um prazo de 90 dias, mas ela pode demorar um pouco mais. Vamos ver o que vai acontecer no que diz respeito a apenas essa reclamação. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: se o Cristiano Zanin tem uma opinião e depois ele muda, isso pode ser também que ele venha a mudar mais adiante. Não só o Zanin, como o Flávio Dino também. Ou seja, se o tema, eu vou voltar a insistir, se o tema 1102 for pautado antes das ADIs, eu, principalmente depois, imagino eu que o Edson Fachin tome posse como presidente, é muito bem possível que esses ministros possam mudar de ideia. O que nós vamos fazer é torcer para que isso aconteça. Vou pedir a todos vocês, aposentados, muito embora as reclamações apareçam e surjam aí, e os ministros não acatem essas reclamações, vou pedir a todos vocês que peçam aos seus advogados para continuarem com as ações sem o menor problema. Esse foi meu vídeo de hoje. A revisão da vida toda não acabou, mas de maneira nenhuma, tá? Vamos aguardar o fluxo dos acontecimentos, ok? Vamos torcer, fé em Deus, se inscreve no canal, comenta bem ou mal, clica no sininho para receber as notificações e um grande abraço para vocês.